Saudações anestésicas, pessoal. Tudo bom? Professor Charles aqui e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no início da correção desse que é o maior simulado de anestesiologia do Brasil. Essa é uma iniciativa nossa aqui da Anest Review para você poder treinar aí os seus conhecimentos e ir mais preparado para as provas do jeito que a gente tem mais efetividade para treinar, que é resolvendo questões. Então a gente pegou no nosso sistema, a gente tem ali uma análise das questões que foram mais fáceis, mais difíceis, as que tiveram maiores índices de erros e acertos. Então separamos algumas dessas questões e nós vamos enviar ao longo dos dias para vocês também um PDF com as respostas, os gabaritos oficiais dessas questões, para quem já é usuário do sistema. A gente já tem essas questões no sistema, vocês podem filtrar, ler os comentários por lá. Mas para quem só participou do simulado, a gente também vai disponibilizar esse PDF para que vocês possam estudar através dessas questões. O objetivo é exatamente esse. Essa questão aqui nós vamos começar com ela, que é uma questão muito legal aí sobre a farmacocinética. É uma questão, vamos ler junto. Considere aí a seguinte simulação usando 64 mg de um medicamento genérico. Esse medicamento foi colocado num compartimento com 4 litros e ele tem um clearance de 1 litro por minuto. A cinética de eliminação desse fármaco é de primeira ordem e a questão pergunta para a gente qual que é a constante da taxa de eliminação desse fármaco. E aí a gente colocou essa imagem aqui, que é uma imagem que tem na questão, tá? Essa imagem saiu diretamente do capítulo de farmacocinética da 9ª edição do Miller e foi assim mesmo na prova. E aí a gente tem as opções para a constante da taxa de eliminação. Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos entender aqui uma diferença muito importante, uma diferença entre clearance e taxa de eliminação. Por que nós vamos falar disso? Muita gente boa acha que esses dois conceitos são sinônimos, só que eles não são. Isso é muito importante. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje? Vamos analisar esse gráfico aqui de concentração em relação ao tempo, tá? Quando a gente infunde um medicamento no corpo do paciente, ele chega no compartimento central e a partir daí todos os caminhos eles convergem para o mesmo lugar. Eles convergem para reduzir a quantidade de medicamento lá no plasma, beleza? Então, a concentração do medicamento no plasma, lá no compartimento V1, quando a gente administra esse medicamento, a gente tem aí uma queda inicial por conta da distribuição desse medicamento para os outros tecidos, V1, V2, e nós temos depois ali uma segunda queda também na concentração, que acontece por qual motivo? Acontece pela eliminação definitiva desse fármaco do corpo. Conforme os estudos de farmacocinética eles foram avançando, o pessoal começou a estudar uma forma de descrever qual que era a quantidade do medicamento que era removida ali ao longo do tempo. Descrever assim de alguma forma como que acontece esse decaimento que eu mostrei no gráfico para vocês. E isso é importante demais para os cálculos lá na anestesia venosa. E aí nós tivemos duas opções. Vamos usar o clearance ou a taxa de eliminação. Qual que a gente vai utilizar? Vamos analisar primeiro a taxa de eliminação. Bom, se a gente pegar o livro e for ler, a taxa de eliminação ela descreve a quantidade de fármaco que é eliminada em 1 minuto. Então ela é expressa nessa unidade aqui, miligramas por minuto. Então vamos analisar novamente o nosso gráfico. Olha ele aí novamente. Deixei ele em cima, miligrama por minuto. Nós temos aqui, pessoal, no eixo X a gente tem a concentração, no eixo Y nós temos a concentração e no eixo X nós temos o tempo, beleza? Não vamos confundir o X com o Y aí não. Então Y concentração, X o tempo. Vamos imaginar um volume de distribuição de 4 litros, para ficar lá perto da nossa questão, para a gente poder entender. Isso aí vai ser a título de exemplo apenas, tá? Então a gente injeta o medicamento lá no corpo do paciente, a gente tem aquele pico de concentração plasmática, ele começa a distribuir e depois a gente tem o metabolismo do medicamento. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte, nós vamos dosar o medicamento no plasma do paciente nesse primeiro momento aqui. Imagine que a gente encontre essa concentração, uma concentração de 18 mg por litro. E aí, 1 minuto depois, eu vou lá e doso novamente essa concentração. E aí eu encontro 11 mg por litro. Então eu tinha uma concentração de 18 e um minuto depois, eu passei para uma concentração de 11 mg por minuto.
Se eu fizer com vocês aqui uma simples regra de 3, a gente consegue descobrir quantos miligramas que a gente tem no total ali em cada um desses momentos. Como que a gente faz isso? Muito simples, eu tenho 18 miligramas em 1 litro, então quantos miligramas eu vou ter em 4 litros? Se a gente resolve essa conta, nós vamos encontrar 72 miligramas. Essa é a quantidade total de fármaco que eu tinha ali logo no início, naquele primeiro momento de dosagem. Se 1 minuto depois eu faço essa avaliação e eu seguir esse mesmo raciocínio, a gente vai encontrar aqui 44 miligramas. Então o que aconteceu? Em 1 minuto, a quantidade de medicamento ela reduziu ali de 72 para 44. Isso aí, 72 menos 44, é igual a 28 miligramas. Então essa foi a minha taxa de eliminação. Eu eliminei 28 miligramas em 1 minuto, beleza? Agora vamos ver o que acontece se a gente fizer uma análise igual a essa aqui, só que um pouco mais para frente aqui à direita da curva. Vamos analisar, pessoal, a mesma janela de tempo, tá? 1 minuto. Então, a gente vai dosar o medicamento, agora tem uma concentração menor. A gente encontrou aqui 6 miligramas por litro. E aí, depois de 1 minuto, fazemos a dosagem e encontramos 4 miligramas por litro. Se a gente usar o mesmo raciocínio, a mesma regra de 3, nós vamos encontrar aqui 24 miligramas e aí, depois de 1 minuto, vamos encontrar aqui 16 miligramas. Se a gente fizer a subtração, 24 menos 16, a gente vai encontrar 8 miligramas por minuto. E aí, eu quero ver se você captou qual que é o problema que a gente tem aqui. A taxa de eliminação foi diferente nesses dois momentos. Então, ela não pode ser usada como um parâmetro para representar a taxa de remoção do fármaco do corpo. Se eu tenho uma concentração plasmática muito alta, a taxa de eliminação também é alta. Quando as concentrações plasmáticas elas são mais baixas, a taxa de eliminação do fármaco também é mais baixa. Então, a taxa de eliminação não serve para esse propósito. E aí surge um novo conceito, para tentar descrever a taxa de remoção do fármaco ali do sangue. Surge esse conceito do clearance. Se a gente pegar o livro novamente, nós vamos encontrar que o clearance é o quê? A taxa de remoção do fármaco do sangue, lá daquele compartimento V1, do compartimento central. Mas você precisa ler isso de uma outra forma, um pouco mais simples, digamos assim. Clearance é a quantidade de sangue que fica livre do medicamento a cada minuto. Então, quando alguém te pergunta, olha, qual que é o clearance do fentanil? Ela quer saber quantos litros de sangue ficam livres do fentanil por cada minuto. Entendeu isso? Por que o clearance ele tem essa definição? Olha só para a unidade de medida do clearance. Aqui nós temos litros por minuto. Então, é a quantidade em litros de sangue, em ml de sangue, que ficam livres do fármaco para cada unidade de tempo. E aí eu te mostrei uma coisa. Eu te mostrei que o grande problema da taxa de eliminação é o quê? É que ela tem um valor variável com a concentração do medicamento, certo? Então, devido a essa limitação com a taxa de eliminação, é que esse clearance foi criado. Ele foi feito com o propósito de fornecer um número único para descrever o declínio na concentração do medicamento ali ao longo do tempo. E a partir do clearance e do volume de distribuição, surgiu um cálculo para a gente da constante da taxa de eliminação do fármaco, que é representada pela letra K. Então, para você não se perder, eu vou começar aqui já te contando uma historinha muito interessante. Era uma vez o Clearance. O Clearance é quem? É esse carinha aqui que vocês estão vendo na tela. Clearance da Silva. E ele foi aí fazer uma entrevista de emprego para ele poder varrer 4 quadras de um condomínio, onde caem ali muitas folhas durante o outono. Na entrevista, o patrão dele chega para ele e tem uma conversa muito séria. O patrão chega e fala assim, olha, Clearance, quantas quadras que você consegue varrer em 1 minuto? O Clearance responde para o patrão que ele consegue varrer 1 quadra por minuto. O patrão continua. Independente do número de folhas que tiver dentro dessa quadra, o Clearance vai lá e diz, sim, tendo muita ou pouca folha, em 1 minuto eu vou varrer 1 quadra. Bom, Clearance foi contratado, mas tinha uma cláusula ali nesse contrato. No final de cada minuto, ele tinha que dar um relatório para o patrão dizendo quantas folhas foram retiradas naquela limpeza.
E aí clearance, muito bom de matemática, chega ali e olha para as 4 quadras e percebe que tem ali 64 folhas divididas nas 4 quadras. E aí ele começa o seu trabalho. Varre ali a primeira quadra em 1 minuto e no final ele dá seu relatório. Olha, varri 16 folhas, daquelas 64, né, que tinha nas quadras. Nesse momento, bate um vento, espalha as folhas que restaram, mas o clearance é imparável, né? Ele vai lá novamente e vai ali varrer agora mais uma vez em 1 minuto uma quadra. Só que agora ele varreu 12 folhas das 48 que ficaram ali. Bate um novo vento, espalha essas folhas que restaram e aí o clearance novamente agora vai varrer uma quadra em 1 minuto. Agora ele varre 9 folhas das 36 que ficaram ali. E aí você já deve estar mais ou menos assim. O que isso tem a ver com farmacologia? Pessoal, isso tem tudo a ver com farmacologia. Olha só, vamos voltar na questão para a gente entender. Basicamente, aqui nós temos as nossas quadras. Veja bem, nós temos no primeiro momento 64, vou deixar aqui mais em cima, a gente tem 64 miligramas do medicamento distribuídos naquele volume de 4 litros, que é o volume de distribuição, cada litro aí representando uma das nossas quadras. 64 dividido por 4 é igual a 16. Então a gente tem 16 folhas em cada uma dessas quadras, né, em cada litro. Então 16 miligramas por litro. Essa é a concentração inicial, parecido com o que eu te mostrei lá nas quadras. O clearance, a questão nos falou que é um clearance de 1 litro por minuto. Então no primeiro minuto, 1 litro fica livre de todo o medicamento que tem ali dentro. Então nós temos 16 miligramas dentro daquele litro, então serão retirados 16 miligramas de um total de 64 miligramas. 16 dividido por 64 é 0,25. Beleza? Como esses 16 miligramas eles foram eliminados e não entrou nada, não entrou mais medicamento, sobraram 48. 48 dividido pelos mesmos 4 litros, a gente tem aí 12 miligramas para cada litro. E aí, depois de 1 minuto, a gente tem o clearance atingindo ali também, limpando novamente esse 1 litro, e aí a gente vai ter novamente a eliminação agora de 12 miligramas em 48. 12 dividido por 48 também é 0,25. E aí, como eu te disse lá na historinha, você já sabe onde que eu quero chegar. Na sequência, a gente vai ter 9 de 36, e aí a gente vai ter também 0,25. Percebeu, pessoal, como que essa proporção da quantidade da droga que foi removida para a quantidade da droga total que restou é uma constante? Essa razão ela é conhecida como constante da taxa de eliminação. E a gente pode calcular ela da seguinte forma. É bem tranquilo. Olha como que a questão te deu tudo. A gente utiliza o clearance dividido pelo volume de distribuição. Nessa questão, ela nos disse que o clearance é de 1 litro. 1 litro dividido pelo volume de distribuição de 4 litros. Então a gente tem uma constante da taxa de eliminação de 1 dividido por 4. 0,25 é a resposta da nossa questão. Vamos lá, pessoal, mais uma questão aqui para a gente corrigir. Vamos ler junto essa questão. O gráfico abaixo apresenta a relação entre a capacidade metabólica, a depuração e a taxa de extração hepáticas. A partir dos seus conhecimentos de farmacocinética e dos dados obtidos por esse gráfico, a gente pode concluir que, pessoal, essa questão ela não está aqui à toa. Aqui eu tenho um conceito muito importante dentro da farmacocinética para trazer para vocês, que é o conceito da taxa de extração. E a gente vai atrelar ela aqui também ao conceito do clearance que a gente acabou de falar. E aí eu quero te mostrar uma coisa, como que o aluno de rua vai para a prova enfrentar as questões. Ele vai achando que isso aqui ele está sabendo na cabeça dele. É muito confuso isso aqui, pessoal, e hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero que você entenda esse conceito de uma maneira que você nunca imaginou. Então, eu vou deixar essa fórmula aqui no cantinho da tela para a gente poder bater o olho aqui em alguns momentos da nossa discussão. Então, vem fazer esse raciocínio aqui comigo. Cada órgão do nosso corpo, eles contribuem de maneira individual para eliminar o fármaco do nosso organismo. Desde que o medicamento entrou, o objetivo é eliminar ele do corpo.
Alguns medicamentos são mais eliminados pelos rins, outros pelos pulmões ou pelo fígado, mas entenda que cada órgão contribui de uma maneira individual para o que a gente chama de clearance sistêmico. Cada órgão ali limpa determinada parte do sangue, né, daquele medicamento, e o efeito final somado é o clearance sistêmico. Como cada medicamento é diferente, a quantidade que cada órgão ele consegue metabolizar também é diferente entre os medicamentos. Vamos entender melhor isso. O fígado é disparadamente quem mais metaboliza. Então eu quero imaginar com vocês uma situação em que entram ali pela veia porta 10 unidades de um medicamento qualquer, a título de exemplo. Depois que esse medicamento passa pelo fígado, a gente olha lá na cava e sai apenas 5 unidades desse medicamento. Então entrou 10, saiu 5. O fígado extraiu quanto, pessoal? É bem fácil da gente entender isso aqui de cabeça, mas vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Quanto que essas 5 unidades representam? A gente tem 10 unidades que entraram, que é 100%, e do outro lado saíram 5 unidades. X, fazendo essa regra de 3, muito simples, a gente encontra aqui um valor de 50%, ou 0,5. Então, a taxa de extração desse medicamento foi de 0,5. Agora vamos imaginar um outro cenário. Entraram 10 unidades, só que do outro lado também saíram 10 unidades. Qual que é a taxa de extração? A taxa de extração desse medicamento é 0. E o que isso significa? Significa que esse medicamento não é extraído, não é metabolizado ali pelo fígado. Vamos imaginar mais uma situação? Imagine que agora entram 10 unidades e olha do outro lado. O medicamento não sai, foi completamente extraído pelo fígado. Então a taxa de extração aqui é de 1, de 100%. Você entendeu esse conceito? Olha só, essa é a taxa de extração. Esse conceito é muito cobrado em provas, muito mesmo, pessoal. Então é por isso que a gente trouxe ele. Veja bem, a gente pega a concentração do medicamento antes do órgão, que a gente chama de C-in de entrada, né, dentro do medicamento, e subtrai do C-out, que é a concentração de saída, que é a concentração depois de passar pelo órgão. Olha essas siglas lá na nossa fórmula, lá em cima. E aí a gente vai conseguir encontrar quanto que o órgão extraiu. Vamos analisar aqui essa forma de maneira mais próxima, né? Então a gente tem o C-in de entrada e o C-out, e aí a gente tem que fazer uma proporção, né? A gente pode fazer uma regra de 3, como eu te mostrei, ou jogar aí na fórmula, C-in menos C-out e dividir pelo C-in. Mas o resultado dá no mesmo, tá? Eu acho a regra de 3 mais simples, dá pra gente entender de maneira mais fácil, sem ficar guardando essas fórmulas mais complicadas, porque tem algumas que a gente precisa mesmo, né? Então, mas se a fórmula aparecer em alguma questão aí, não fique assustado com ela. O resultado dessa conta, né, a gente vai encontrar é a taxa de extração, ou o ER aqui da fórmula, né, que é o Extraction Rate, né, em inglês. Então é isso que a nossa fórmula acabou virando. Olha como é que ficou mais fácil. Então a gente tem que o clearance ele é determinado ali pela taxa de extração e também a gente tem uma outra variável aqui nessa fórmula que eu já vou conversar com vocês. Olha só, que é a letra Q. Aí eu te pergunto, o que é a letra Q nessa fórmula? Pessoal, a letra Q aqui representa o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo para onde? Para o órgão que a gente está analisando. E por que o fluxo sanguíneo é importante? Olha só, é muito simples. Quanto mais medicamento é extraído por aquele órgão, mais o fluxo sanguíneo para aquele local é definidor do clearance desse medicamento. E isso aqui é muito simples de você entender. Imagina comigo uma substância hipotética, um chá de cogumelo. Vamos lá, só imaginando, hein? Suponha que a taxa de extração do chá de cogumelo lá pelo fígado é uma taxa de 0. Mas se a gente olhar o rim, a gente tem uma taxa de extração de 100%. Ou seja, no fígado esse chá de cogumelo chega e não é extraído, mas lá no rim, se ele chega, ele é completamente extraído. E aí eu vou te perguntar uma coisa, se você aumentar o fluxo de sangue para o fígado, vai mudar alguma coisa no clearance do chá de cogumelo? Claro que não, pessoal. Olha só, aumentei o fluxo sanguíneo ali para o fígado, não vai adiantar, vai sair tudo do outro lado. Por quê? Porque ele não metaboliza o chá. Agora, se eu fizer o contrário, se eu aumentar o fluxo sanguíneo para o rim, aí o clearance do chá de cogumelo vai ser aumentado. Por que isso?
Porque eu estou jogando mais chá no rim, que é o local que extrai, que metaboliza 100% desse nosso medicamento aqui hipotético, o chá de cogumelo. Pessoal, vamos para dois exemplos aqui mais próximos do nosso dia a dia. Vamos falar de Propofol e de alfentanil. Propofol e alfentanil em relação à taxa de extração hepática. O Propofol, ele é um medicamento que tem uma taxa de extração hepática muito alta, ali próximo de 1. Então, uma alta taxa de extração hepática. Qualquer variação no fluxo sanguíneo para o fígado vai determinar aí alterações importantes na taxa de extração hepática do Propofol. Por que isso? Porque ele tem alta taxa de extração. Então, quanto mais eu aumento o fluxo sanguíneo, mais eu altero o clearance, tá? E agora vamos olhar para o alfentanil, que é o oposto. Esse medicamento tem uma taxa de extração hepática baixa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o clearance praticamente independe do fluxo sanguíneo lá para o fígado, tá? Não é o que determina aqui a taxa de extração desse medicamento. Se a gente quiser, por exemplo, exagerar em termos de exemplo, pensa aí no remifentanil, onde que ele é metabolizado? Remifentanil é metabolizado lá no plasma, beleza? Se eu modificar o fluxo sanguíneo para o fígado, muda alguma coisa no metabolismo do remi? Óbvio que não muda. Então, quando o fármaco ele tem uma taxa de extração baixa, menos ele é dependente do fluxo para aquele órgão. E por que algumas drogas elas são mais extraídas que outras? Gente, isso aqui é trabalho de enzima, é trabalho específico. Então, quando a gente fala que uma droga é 100% extraída pelo fígado, isso quer dizer que ali no fígado, naquele órgão, ele tem uma capacidade metabólica grande para essa droga. Tem muita enzima ali para metabolizar. Esse tipo de fármaco, com alta taxa de extração, que é o caso do Propofol, por exemplo, ele pode ser categorizado como um medicamento que tem o clearance limitado pelo fluxo. Quanto mais eu aumento a concentração, mais eu aumento a taxa de eliminação desse medicamento, tá? A depuração dele. E aí, pessoal, só com isso que eu te falei, você já pode inferir algumas coisas. Quando a gente está diante de medicamentos com clearance limitado pelo fluxo, qualquer redução no fluxo sanguíneo hepático, aí seja por um efeito anestésico ou mesmo por um sangramento mais grave, vai com toda certeza reduzir o clearance daquele medicamento. Bom, e se no lugar de eu alterar o fluxo, eu alterar a capacidade metabólica? Ou seja, eu mantenho ali o fluxo sanguíneo hepático normal, mas eu reduzo a quantidade de enzima que metaboliza o Propofol. Qual que vai ser a implicação no clearance desses medicamentos que são limitados pelo fluxo? Pessoal, o impacto vai ser muito pequeno, porque lembre-se de uma coisa, a capacidade metabólica hepática ela é muito superior à demanda, mas é muito superior mesmo. É óbvio que se você tiver uma alteração profunda da capacidade metabólica, chega uma hora que não tem jeito. Se o fígado não tem enzima, né, não tem função, aí não tem jeito. Independente do fluxo, não vai ter metabolismo. Mas como essa capacidade metabólica é muito maior com a demanda, mesmo com as alterações assim moderadas de função hepática, em geral o metabolismo ali permanece dentro de uma taxa constante. Legal? Conseguiu captar esse conceito? É muito importante. Se a gente olha para o alfentanil, agora a gente está olhando para medicamentos com taxa de extração hepática mais baixa, né? Nesses casos, o clearance não depende tanto do fluxo. Ele depende da capacidade metabólica do órgão. São os medicamentos que a gente chama, né, de medicamentos limitados pela capacidade. Que capacidade? Capacidade metabólica. Então o clearance ele vai mudar nesses casos em resposta a qualquer alteração na capacidade do fígado de metabolizar, seja para mais ou seja para menos. E aí, veja que interessante. O Propofol te disse que ele é limitado pelo fluxo, certo? Adianta eu induzir mais as enzimas, colocá-la para trabalhar ali 200%? Não adianta, porque a capacidade metabólica desse medicamento, né, já é máxima. Agora, para o alfentanil, se eu alterar o fluxo sanguíneo hepático, eu terei ali pouca influência no clearance dele, porque o fígado extrai apenas uma fração pequena daquele medicamento que chega ali. Diante desse conceito, pessoal, é agora que vem aí o pulo do gato. Olha esses dois gráficos aqui na tela. Quando a gente bate o olho neles, a vontade é de chorar, mas dá para entender de maneira muito tranquila. Como isso aqui é um assunto muito importante, eu acho que isso aqui talvez vocês vão entender isso aqui dentro da farmacocinética, é assim, definidor dentro do nosso conhecimento de farmacologia. Então a gente vai pegar esses dois gráficos, nós vamos jogar ele fora aqui, nós vamos analisar eles mais
bem desenhados, digamos assim. Olha só como é que esse gráfico aqui ficou melhor de ser analisado, né? Então vamos lá. Em verde, aqui no eixo Y, nós temos o clearance. Em amarelo, nós temos aqui a taxa de extração. E em vermelho, aqui no eixo X, nós temos o fluxo sanguíneo hepático. E aí nós temos, pessoal, várias curvas aqui que estão correlacionando, olha só, essas três variáveis, né? Nós temos esses conjuntos de curva. Mas eu vou destacar duas aqui para vocês. Eu vou destacar a primeira curva, que eu coloquei ela aqui em rosa, e eu vou destacar também a última curva aqui na cor laranja. Vamos analisar os dois extremos, né, como a gente fez com o Propofol e o fentanil. Veja que cada uma dessas curvas tem ali uma sua taxa de extração hepática representada. 0,1, 0,2, 0,3 até uma taxa de 100%. A linha rosa, veja que ela tem uma taxa de extração baixa, aqui de 0,1. E já a linha laranja, né, lá em cima, a gente tem aí uma taxa de extração um pouco mais alta, ali próxima de, então, 100%. Você já sabe até me dizer dois fármacos que a gente poderia, né, estar representando aqui por essas linhas. Qual fármaco que eu te disse que tem alta taxa de extração hepática? Propofol, perfeito? O Propofol, então, a gente pode colocar ele aqui nessa linha laranjada. Já na linha dos fármacos com baixa taxa de extração, vamos representar aqui pelo alfentanil, tá? Isso é só uma representação esquemática para vocês entenderem. Esses medicamentos, né, um medicamento com alta taxa de extração hepática, veja que a gente já falou isso, o que limita o clearance dele é o fluxo sanguíneo hepático. E um medicamento, então, ele é limitado pelo fluxo. Veja que quando eu caminho aqui com um aumento, né, do fluxo sanguíneo hepático aqui mais para a direita, eu também aumento a taxa de extração desse medicamento. Agora, veja a linha rosa. Olha comigo como que isso aqui é interessante. Um medicamento com baixa taxa de extração. Veja que aumentar o fluxo sanguíneo praticamente não interfere com o clearance desse medicamento. Por quê? Porque esse medicamento não é limitado pelo fluxo, ele é limitado por capacidade de metabolização. Então vamos comparar aqui dois cenários. Vamos pegar aqui primeiro um paciente que tem um fluxo sanguíneo hepático ali de 1,5 litro por minuto. E nós vamos pegar um paciente que acabou de ter uma hemorragia maciça, com um fluxo sanguíneo ali de 0,5 litro por minuto, vamos imaginar assim. Veja que o clearance do Propofol, ele reduz bastante quando eu saio de um fluxo de 1,5 para 0,5. Agora, olha o clearance do alfentanil. Praticamente não muda. Por quê? Porque Propofol é limitado pelo fluxo, já o alfenta ele é limitado por capacidade. Entendeu esse gráfico? Extremamente importante entender isso aqui. Agora, pessoal, vamos analisar o gráfico da nossa questão. Olha ele aqui. Olha que beleza. Redesenhei ele aqui também. E agora a gente tem aqui, então, o clearance também no eixo Y. A gente tem a taxa de extração em amarelo. Mas o que mudou nesse gráfico? Olha que aqui embaixo eu não tenho mais o fluxo sanguíneo hepático. Nós temos a velocidade metabólica máxima. Entenda essa velocidade metabólica aqui como se fosse a capacidade enzimática do fígado de metabolizar, tá? Então, vamos analisar esse gráfico, né? A gente fez a análise com o gráfico de fluxo sanguíneo, agora nós vamos analisar esse gráfico com capacidade metabólica. Essas duas variáveis que a gente vem discutindo. Então a gente tem mais aqui à esquerda, nós teríamos aí um fígado que a gente pode chamar de insuficiente, que tem pouca enzima para metabolizar. No meio a gente tem um fígado normal, saudável. E à direita a gente tem um fígado com a capacidade aumentada, estimulado, um fígado bombado, né? Como aí no caso, por exemplo, de uma indução por algum medicamento. Nós vamos destacar aqui agora novamente dois extremos. Fármacos com alta taxa de extração e fármacos também com uma taxa de extração aí um pouco mais baixa, igual a gente fez no outro exemplo. A gente teria lá em cima o Propofol com alta taxa de extração e aqui embaixo a gente teria também o alfentanil, que seria representado na linha rosa com uma taxa de extração hepática mais baixa. Agora, olha a diferença. Quando eu diminuo a capacidade metabólica, o que acontece com o clearance do Propofol? Praticamente nada. Veja que a linha lá em cima do Propofol fica reta. E você já sabe o motivo. Ele é limitado por fluxo, não por capacidade metabólica. Lembre-se que a capacidade metabólica hepática é muito superior à demanda. Somente se a gente tiver casos extremamente graves de disfunção é que esse clearance ele vai reduzir. Agora, se eu pegar aqui o alfentanil, aí é diferente. O clearance dele também reduz quando a gente reduz a capacidade metabólica. Porque, olha como é que tá fácil, porque ele é limitado pela capacidade. E aí, agora imagine o seguinte, eu fiz ali uma indução enzimática
O que vai acontecer? Agora eu vou ter muita enzima para poder metabolizar. Muda alguma coisa no Propofol, gente? Não muda. Por quê? Porque o Propofol ele é limitado por fluxo. As enzimas já metabolizam perto de 100%. Então, para que vai mudar eu colocar mais? Já com o fentanil, a história vai mudar, porque ele é limitado por capacidade metabólica. Então, se eu aumento o metabolismo, eu também aumento o clearance, né, a depuração desse medicamento. Então, pessoal, esses dois gráficos, eles resumem assim todos esses conceitos que a gente falou. E agora nós vamos aqui gabaritar a nossa questão. A gente demorou esse tempo para chegar na questão, porque você entender esses conceitos vai te livrar de muita pegadinha em prova. E olha como que essa questão ficou uma questão muito fácil. A gente tem aqui no meio dessa questão uma linha tracejada, ali no meio exatamente, né, para a gente utilizar de referência, tá? Ela está marcando ali mais ou menos uma taxa metabólica de 1 grama por minuto. Nós vamos considerar aqui nosso fígado normal nessa região. À esquerda desse fígado normal, com menor capacidade metabólica, tem o fígado doente, e à direita a gente tem ali o nosso fígado estimulado, beleza? Um fígado que está metabolizando além do normal. Vamos olhar aqui letra A. A doença hepática desloca a taxa de extração calculada para a direita. Gente, isso aqui está errado. Olha só, a doença hepática, né, com a capacidade metabólica do paciente vai estar reduzida. Então essa taxa calculada estaria desviada para a esquerda e não para a direita, beleza? Letra A está errada. Letra B. Os fármacos com alta taxa de extração não dependem do fluxo sanguíneo. Errado, gente. É exatamente o contrário. Nos fármacos que a gente tem alta taxa de extração, quanto maior o fluxo sanguíneo, maior é o metabolismo do medicamento. E a gente não consegue analisar o fluxo sanguíneo nesse gráfico, né? A gente precisaria dessa informação prévia, né? Mas a gente tendo esse entendimento daquele outro gráfico que eu mostrei para vocês, letra B também está errada. Letra C, olha só, a indução enzimática desloca a curva de extração calculada para a esquerda. Gente, muito errado. Aqui é o contrário da letra A. A indução enzimática, né, aumento da indução, né, de metabolismo, desloca ali a curva para a direita. E por fim, sobrou para a gente aí a letra D. As mudanças na capacidade metabólica têm menos efeito nos fármacos com alta taxa de extração. Perfeito, né? Se a gente simplesmente analisar o gráfico de maneira direta, daria para ver que essa questão está correta. Veja que os fármacos que têm alta taxa de extração, né, que é a linha mais superior lá do gráfico, que poderia ser, por exemplo, aí o Propofol, né, como a gente mostrou no exemplo, eles sofrem menos influência da capacidade metabólica do fígado. Aumentando ou reduzindo, a depuração desse medicamento vai mudar muito pouco. E veja que a linha, então, ela é praticamente reta, né? Nós temos aí, então, esses fármacos limitados pelo fluxo sanguíneo para aquele órgão. Então, mudanças na capacidade, na velocidade metabólica têm menos efeito nos fármacos com alta taxa de extração, perfeito, e mudanças no fluxo sanguíneo têm mais efeito nos fármacos com alta taxa de extração, beleza? Questãozinha bem legal, pessoal, para a gente revisar conceitos assim extremamente fundamentais, eu diria, da nossa farmacocinética. Entenda isso aí que você não vai passar aperto nas provas. Um abraço e até a próxima revisão.